Fala galera do YouTube, beleza? Caio aqui do time da Atuar, prazerzaço estar contigo em mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre erros no Excel. Sabe, esse jogo da velha valor exclamação, jogo da velha div/0, jogo da velha n/d e assim vai, que pode estar aparecendo aí em alguma planilha sua, né, no dia a dia, no mercado de trabalho. É exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, sem mais delongas, bora pra aula. Ó, antes da gente começar a nossa aula, eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo, é muito importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. E além disso, eu vou te pedir para se inscrever no canal, a gente sempre posta aula nova de Excel, VBA, Power BI, então se inscreve aí para não perder as aulas que a gente coloca. E além disso, aqui na descrição do vídeo, esse material que eu vou usar na aula, ele está disponível para download. Então o que eu recomendo? Vê essa aula aqui comigo e, cara, faz o download do material e depois de ver a aula, pratica nesse exato material, tranquilo. E óbvio, né, que a gente também vai deixar um presente para você. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel básico gratuito para você poder aprender essa ferramenta ali, o nível básico dessa ferramenta. Tranquilo? Então o foco da aula é a gente entender o que é cada erro, aprender ali o que está acontecendo. Vamos lá, erros clássicos no Excel. Show? Eu vou trazer pelo menos 5 erros clássicos aqui e os dois últimos são super interessantes. Olha só essa base. Empresa, eu tenho aqui indústria, opção, molduras, flex, Atuar Consultoria, Savo Sapatos, Noma, Lâmpada Show e Aliança. Show, eu tenho aqui algumas empresas, tranquilo. Além disso, eu tenho a quantidade vendida dessas empresas, então a indústria opção vendeu por 118 unidades vendidas, Molduras Flex não vendeu nada, vendeu 0, Atuar Consultoria 190. E aqui ao lado a gente já identifica o primeiro erro, né? Aqui nessa coluna em que quando eu clico aqui, ó, eu consigo ver na barra de fórmulas, aqui na barra de fórmulas, ó, eu consigo ver que está escrito valor vendido. Mas quando eu olho aqui, eu não estou conseguindo ler, né? Quando dentro da célula. Show, estou vendo aqui na barra de fórmulas. Mas às vezes a tua planilha pode estar sem a barra de fórmulas. E aí? Como é que eu vejo o que está escrito aqui? O que eu faço? Entra o desespero, já era e assim vai? Não. Para a gente poder visualizar o que está escrito aqui de valor vendido. E até essas células aqui, ó, que está tudo com o jogo da velha aparecendo aqui pra gente. Repara, aqui na barra de fórmulas a gente está conseguindo ver 3.318, o de cima. Eu estou conseguindo ver também, ó, 3.318 também, 3.318 aqui, aqui, todos os valores, né? Aqui acima não, ó 31.760 e assim vai. Para eu poder ver certinho, o que eu posso fazer? Eu chego entre uma coluna e a outra dessa que está aparecendo o jogo da velha, então está aparecendo o jogo da velha na coluna C. Eu vou chegar entre a C e a D, né, a coluna seguinte, e vou dar um duplo clique. Repara que assim que eu dou um duplo clique, está aparecendo o valor vendido aqui pra gente. Está aparecendo aqui 31.760 para a indústria opção e depois os mesmos valores para as outras indústrias, né? Para molduras flex, para Atuar Consultoria, para Savo Sapatos e assim vai. Todas venderam o mesmo valor. Tranquilo? Quando a gente olha para o próximo erro, né? Acabamos de resolver o primeiro. Quando a gente olha para o próximo erro, tá aqui, né? O ticket médio, que quando eu aperto um F2 para eu poder entrar aqui nessa célula, eu estou vendo que o ticket médio é o resultado do valor vendido dividido pela quantidade vendida. Tranquilo? Então, eu dividi aqui C4 por B4. Quando eu faço essa divisão, eu tenho que o ticket médio da indústria opção é R$ 269,15. Mas por que está dando esse div/0 exclamação aqui na molduras flex? Justamente, vamos tentar entender. Quando eu clico aqui, ó, nessa exclamaçãozinha, tá aqui, ó, erro ao dividir por 0. Justamente porque quando eu dou um F2, olha que engraçado, né? Quando eu dou um F2, ou pode ser um duplo clique com o mouse também. Show? Então, para eu poder entrar na célula, F2 ou duplo clique com o mouse. Olha que curioso. Ele está pegando o valor vendido e está dividindo por 0. Por isso que está aparecendo esse div/0, né? Justamente porque é impossível a gente dividir por 0, né? O número, ele vai dar 0 automaticamente. Tranquilo? Então, essa divisão não existe. Por isso que está dando erro para a gente. E aí, se eu chego aqui na quantidade vendidas e coloco, por exemplo, 45 e aperto um Enter, repara que o ticket médio fica certinho, né? Ele dá um valor real ali pra gente, R$ 73,73. Fechou? Então, segundo erro, conseguimos passar aqui. Próximo, tô vendo os ticket médios aqui, 17,46, 24,40, 29,63, 14,88. Quando eu chego no último aqui, tá aparecendo esse outro erro aqui, ó. Jogo da velha, valor, exclamação. Se eu chegar aqui e clicar nessa caixinha aqui em amarelo, tá aqui, ó, erro no valor, especificamente no valor. Vamos dar um duplo clique aqui para eu poder entender essa fórmula. Dei um duplo clique, tá aqui, ó, igual, né, o Excel falando pra gente que tá fazendo uma fórmula, C10 dividido por B10, ou seja, esse cara que tá em azul aqui, né, 3.318, dividido por 0, mas literalmente 0, tá escrito 0, tem uma palavra aqui. Show? Então, basicamente o Excel tá sinalizando pra gente, olha, cara, não tem como eu dividir esse valor por uma palavra.
poderia estar 0 ou qualquer outra palavra aqui, tá, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, atuar e apertar Enter, também não iria funcionar. Fechou? Justamente porque eu estou dividindo um número por uma palavra. É impossível. Show? Se eu alterar a quantidade vendida para 10, por exemplo, funciona certinho, né? Aquele erro saiu, aquele erro desapareceu, o erro de valor ali na nossa planilha. Show? Você tá comigo até aqui? Vídeo super direto mostrando os erros ali e como corrigir, como resolver dentro da nossa planilha. Se você realmente estiver comigo até aqui, deixa o like no vídeo pra gente poder ajudar você e mais pessoas. Saber que o conteúdo tá legal. Fechou? Conto muito contigo. E bora para as duas últimas. As duas últimas são super importantes. Quando eu chego aqui nessa tabelinha do lado, eu tenho uma parte de análise, em que eu consigo ver a empresa, show, tô vendo a lâmpada show aqui, e eu consigo ver também a quantidade vendida. Nesse caso aqui, a gente fez um PROC-V para poder saber a quantidade vendida. Só que, curiosamente, está aparecendo esse jogo da velha N/D. Por que está aparecendo esse erro aqui? Se eu chegar aqui e apertar um F2, eu estou vendo que a gente fez um PROC-V. E se você não sabe PROC-V, tá tranquilo. Aqui no nosso canal, a gente tem uma aula só sobre PROC-V. O foco aqui dessa aula não é explicar o passo a passo do PROC-V. Tranquilo? Então não vou entrar muito a fundo nisso, e sim no fato do erro, né? Do jogo da velha N/D. Combinado? Se você quiser se aprofundar em PROC-V, vem aqui no nosso canal e procura essa aula que, cara, você super vai aprender. Fechou? Olha que interessante, o PROC-V tá certinho, né? O nosso valor procurado, a nossa base tá certinha, a coluna, né? O número de índice da coluna, o intervalo tá aqui 0, tá certinho. Fechou? Então por que tá dando quando eu aperto o Enter, jogo da velha N/D? Se eu chegar aqui no nosso sinalzinho amarelo, o Excel chamando a atenção para o erro, quando eu só passo o mouse nele, sem clicar, ele está aparecendo um valor para a fórmula ou função não está disponível. Por quê, né? Quando eu clico agora, ele está aparecendo erro de valor não disponível. Ou seja, ele está mostrando para a gente que o valor que a gente está procurando lá na nossa base não está disponível. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando do Excel. Tá vendo lâmpada show? Procura ela lá para mim, essa empresa, e acha para ela a quantidade vendida. Quando eu olho aqui na nossa base, eu consigo ver. Cadê a lâmpada show? Essa daqui, não. Opa, achei. Lâmpada show. Qual é a quantidade vendida? Era para ele estar me mostrando 223. Mas por que não está aparecendo? Justamente porque, não sei se você prestou bastante atenção, mas aqui quando foi colocado, né, lâmpada show, repara que o lâmpada está sem o acento aqui, né? Está sem o chapéuzinho aqui, né? Está sem o acento. Então, vamos corrigir isso aqui, ó. Vou dar um F2 para eu entrar na célula. Vou apagar o nosso A e vou colocar aqui, ó, o chapéuzinho, vou colocar o acento aqui. Fechou? Dei o Enter e aí repara, assim que eu dou o Enter, aparece agora certinho 223. Assim como se eu alterar aqui e botar o nome da outra empresa, cadê, ó? Noma. Apertei, dei o Enter e a outra empresa mostra que ela fez 112 vendas ali, né, de quantidade vendida. Fechou? Então o erro estava em o nome que o PROC-V estava procurando não estava igual ao nome da base. Muitas e muitas vezes isso acontece, ok? Ou tá com espaço, ou tá escrito errado, e assim vai. Tranquilo? Bora pro último erro aqui dessa aula agora, que é o erro de jogo da velha nome interrogação. Vamos lá, vamos tentar entender. Quando eu passo o mouse aqui, o que o Excel mostra pra gente? A fórmula contém texto não reconhecido. Ou seja, é como se eu tivesse colocado uma fórmula, mas eu escrevi ela de alguma forma errada, ok? A fórmula não está com a pronúncia correta, com o texto correto, melhor dizendo, com as palavras certas. Fechou? Vamos tentar entender? Se eu chegar aqui e apertar um F2, nessa célula eu quero que o Excel retorne para a gente o maior ticket médio, o máximo ticket médio. Então por isso que a gente usou a fórmula máximo, que retorna para a gente o máximo valor dentro de uma respectiva base, dentro de uma respectiva sequência. Então o que a gente fez aqui? Eu estou olhando cada ticket médio nosso aqui e eu quero que ele me retorne o maior ticket médio. Qual que é o maior? Eu estou olhando aqui, ó, 269, 73, 17, 24, 29, 14, 331. Opa, esse aqui é o maior. Concorda? Então, era para estar aparecendo aqui o maior ticket médio. Só que tá jogo da velha nome. Vamos dar um F2. Repara que a fórmula máximo, ela tá aqui, ó, MA com acento no A certinho. Só que tem esse A a mais aqui, ó. Alguém escreveu essa fórmula errado. Fechou? Então, eu vou apagar essa fórmula. E aí, agora sim, ó, ele reconheceu a fórmula máxima. Depois que eu apaguei, o intervalo já está selecionado certinho, né? De D4 até D10. Quando eu aperto o Enter, ele trouxe o máximo ticket médio, o maior ticket médio ali pra gente, que é exatamente o que a gente tinha falado, né? 331,80. Fechou? Você agora entendeu, depois dessa aula aqui, quais são os principais erros e, principalmente, entender o que está acontecendo, entender por que está dando aquele erro, entender o porquê que está aparecendo aquele erro e não se desesperar. Esse é o objetivo dessa aula aqui. Eu espero muito que você tenha curtido, de verdade. Eu te peço para poder fechar, e se você ficou comigo até o final aqui, deixa o like nesse vídeo e, óbvio, cara, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. É muito importante para eu poder saber e, cara,
ter oxigênio ali, ter vontade para poder produzir novas aulas para você. Fechado? Manda um quero mais, manda um gostei, Caio, cara, curti e assim vai. Fechou? Ó, te vejo em próximas aulas e forte abraço.